Olá, pessoal! Olá, senhoras e senhores. Entramos um minutinho mais cedo hoje, hein? Hoje a gente está suíço. Estamos um pouco mais cedo, mas é bom a gente sempre adiantar um pouco. A gente começou, em vez de começar às 7h30, começamos às 8 hoje, então entramos um pouquinho mais cedo. Queria dar boas-vindas a todos que estão nos acompanhando aqui no canal do Facebook. A gente teve um probleminha, eu tive que refazer o link para a gente poder entrar, mas eu acho que está tudo em ordem. Eu acredito que estejamos todos ouvindo, todos sem problema. No dia de hoje, maravilhoso, temos aqui meu sempre companheiro, meu irmão Luiz Fernando Viola. Tudo bom, Luiz? Muito boa noite, Sérgio. Boa noite, Marco. E aqui sim, Marco Vasques. Mais uma noite que vai ser enriquecedora para todos nós de aprendizado. Sem dúvida alguma. Tenho certeza disso. Eu fico muito feliz de estar fazendo parte aí junto com vocês dessa entrevista aí, dessa live. Uma página muito bacana, que busca evolução para as pessoas, já é algo que satisfaz aí a todos nós, a todo o nosso corpo físico, espiritual, mental. Então, fazer parte desse trabalho aí é sensacional. Obrigado pela oportunidade. Imagina. Marco Vasques é um parceirão, já um amigo que nós temos já há muito tempo, né, Marcão, que a gente se conhece, já fizemos várias coisas juntos. Verdade. Vários livros. Depois a gente fala um pouco da história do livro dos capa. Aliás, olha que coisa que eu acabei de perceber. 3 médiuns de capa preta aqui, hein? Eita, nós. Olha que bacana, hein? 3 médiuns. Capa preta mandando na gira aqui, hein? Porra, Qualquer dia a gente volta nós três para falar só sobre Exu Capa Preta aqui nesse grupo, hein? Porque acho que nós vamos precisar, porque afinal de contas não dá para a gente juntar 3 médios de capa preta e não falar nada, né? Temos aqui o pessoal, a Mirla já entrou. Mirla, um grande abraço. Meu mestre Gilson Corimba, parabéns, meu amigo. Hoje é aniversário do mestre Gilson. Mestre Gilson Corimba, talvez o maior, se não um dos maiores ogãs que nós temos na nossa Umbanda hoje em dia. Queria agradecer muito a presença de mestre Gilson e dar os parabéns, porque hoje, afinal de contas, aniversário de mestre Gilson. É sempre parabéns, mestre Gilson. É sempre muito bom o teu. Feliz novo parabéns, ciclo. Irmão. Felicidades, hein? Kátia está com a gente, Kátia Mesquita, Sula Barros já está com a gente. Pessoal, hoje a gente tem, deixa eu colocar o Marco em destaque aqui. Hoje a gente tem um tema muito interessante para falar. Quem acompanhou a nossa última live viu que, pela presença do Marco, o Luiz teve o insight e falou: pô, convido o Marco, vamos falar sobre magia. Essa coisa tão importante, tão maravilhosa, que funciona muito bem, mas que ainda tem muito preconceito nos dias de hoje. Muita gente ainda não entende, não sabe o que é magia, pensa que magia é coisa negativa. Quando fala magia, fala, já vão me mandar uma demanda, e muito pelo contrário, a magia é algo fantástico para a gente poder viver melhor. Vamos começar, então, com a grande pergunta, uma pergunta básica. Marco Vasques, o que é magia? Nossa, essa é uma boa pergunta, hein? Uma boa pergunta, porque esse nome magia ficou tão negativado com o tempo, né? Que a pessoa fala em magia, a pessoa já pensa que é alguma coisa para o mal, que é magia negra, que é alguma amarração, que é alguma coisa nesse sentido, e muito pelo contrário. Eu tenho lutado, tenho batalhado bastante para quebrar esse dogma, quebrar esse preconceito da palavra magia. Tanto é que nós estamos abrindo aí com vários posts aí nos meus trabalhos falando sobre magia do bem, para deixar bem claro que quando nós trabalhamos com a magia do bem. Trabalhamos limpando, realinhando as pessoas, seus chakras, trabalhando tudo nesse sentido. E o mago, ele tem essa função, né? O que é magia, né? É a manipulação, a ativação dos elementos em benefício das pessoas. Isso é magia. Não é mais nada do que isso, né? Então, quando eu tenho a capacidade de manipular elementos, ativá-los, concentrá-los e usar em benefício das pessoas, ou até mesmo em meu benefício, eu estou praticando magia, né? É dessa forma aí que a gente entende, que a gente vê
e que a gente vem levando aí para as pessoas que nos conhecem e que estão procurando nosso trabalho. Luiz? Muito bom. A sua visão de magia, Luiz? A minha visão de magia? Também. Antes de você falar para o Marcos, eu quero a tua visão de magia. A minha visão de magia é justamente isso, é você transformar, é você manipular alguma coisa. E, na verdade, eu penso que todos nós somos magos, né? Mesmo que ainda de algumas egrégoras não iniciados, mas praticamos a magia a todo momento. No simples ato de você fazer um chá, você está praticando uma magia, né? Uhum. Então vai muito do direcionamento. Então, para mim, magia é isso. É o poder de transmutar algo. Ou algum ambiente ou situação do ambiente. Luiz, falou perfeitamente, né? Qual o desígnio que você tem, que você dá para essa magia? Esse é o ponto principal, né? O que você faz com isso? O que você utiliza disso? Eu consigo puxar e ativar o elemento do fogo aqui agora, mesmo não tendo um elemento físico, o fogo aqui presente, você consegue concentrar essa energia etérica do fogo e ativá-la agora e programá-la para ajudar alguém, a quem precisa e tudo mais. Mas você fazer isso requer, lógico, uma responsabilidade, né? Todo conhecimento requer uma responsabilidade. E entender que na magia, quem faz o trabalho todo, quem faz toda a aplicação, são os poderes divinos, são as ligações das forças divinas. São eles que fazem tudo. Nós somos apenas aplicadores desse mistério, nós ativamos, aplicamos esse mistério conforme nos é ensinado e conforme é trazido para a gente nos estudos, nas egrégoras que nós praticamos e que nós participamos. Então, quando você usa o elemento, a responsabilidade é muito grande. Agora, quem quer usar para o mal, sabe o que espera para ele lá na frente. Aí não é comigo, eu não quero nem saber. Só que se vier magia negra para cima da gente, a gente devolve lá consumindo tudo com esse fogo divino, com esse fogo que consome energia negativa, né? Quando a gente ativa um elemento, ele limpa, ele purifica, ele corta, ele anula. Então, ele só trabalha para o bem. Não tem como ser diferente, né? Não pode ser diferente, nunca vai ser diferente. Eu acho que esse é o ponto mais importante da magia, pelo menos no meu ponto de vista. Magia é sempre para o bem. Não adianta, você pode até, a tua intenção pode não ser boa. Você pode até falar, olha, abre uma magia para mim, mas, cara, não vai funcionar. A magia, como a gente sempre estudou, né, Marco? A gente sempre fala, magia é anti-burro, é anti-sentimento negativo. A magia, ela é sempre, sempre, sempre voltada para o bem. Dentro daquilo que nós estamos falando aqui, dentro desse propósito que eu trouxe aí da magia do bem, de levar isso daí, de conseguir compartilhar e levar o máximo possível sobre esse conhecimento de magia do bem, nós temos dentro dele esse mistério que é a magia divina, né? Que é um trabalho, uma egrégora formada pelo mestre Rubens Saraceni, que ele trouxe isso daí para a gente, né? Lógico que tem um mestre sancionado que sustenta todo esse mistério, toda essa magia, todo esse grau de magia, para realmente podermos chegar e falar assim, eu sou mago da magia divina. Então, tem o mestre sustentador, que é terreno, que hoje não está mais entre a gente, nosso querido mestre Rubens, e temos também o mestre sustentador, que é o mestre que está nos planos divinos aí, cuidando de toda essa egrégora que está se formando da magia divina, né? Então, a gente vê muito na prática, assim. As pessoas muitas vezes me perguntam assim, pô, mas a magia divina, ela funciona? Como é que acontece, né? Tá dando certo? Por que você está dando essa aula? A resposta que eu falo, pessoal, é assim, ela existe porque ela funciona. É bem por aí, assim. Por que você ensina? Por que você aplica? Porque ela funciona. Esse é o principal da magia divina, né? Luiz, faz aquela tua pergunta. E é tão, só um comentário antes, né, Marco? E é tão interessante, né, que você falou assim, mas a magia divina funciona? Aliás, alguém pergunta, né, mas a magia divina funciona? E a gente fica tão, às vezes até abismado, porque você não consegue entender como funciona, né? Você estuda para entender como funciona,
às vezes você fala, poxa, é um problema tão complexo e talvez uma coisa um pouco simples resolve. É verdade, né? E É uma funciona, aplicação, né? Às vezes fica dando uma volta tão grande, né? Tão grande para chegar naquele ponto principal. E a magia divina, ela tem essa facilidade de chegar diretamente até a origem do problema. Eu acho que isso é a grande questão, isso é que representa mesmo a funcionalidade, que representa mesmo o grande grau de resultado positivo que ela dá para a gente. Então, se você vê, por exemplo, assim, você trabalha com uma pessoa que está sendo magiada, e essa pessoa ela está sendo magiada por outras forças, outros seres, não importa quais sejam, e ela vem te atacando por causa disso. Então, coitado, às vezes essa pessoa ela nada mais é do que uma vítima, né, de influências negativas de terceiros que estão se conectando a ela. Então, quando a gente fala de magia, ela é um fogo purificador que percorre todas as energias negativas. Então é interessante, veja, esse fogo vai percorrendo, queimando as energias negativas e vai até aquela pessoa que está mandando, por exemplo, uma demanda para você, né? Chega até lá, ele percebe, essa energia percebe que existem outras conexões negativas que ainda estão também atreladas a essa pessoa. Então ele vai e continua indo até a origem do problema. Então ela estanca lá na origem. Então, já mata 3 coelhos com uma cajadada só, né? Cuida de mim para não ser mais demandado, cuida da coitada da pessoa, da vítima que foi influenciada por energias negativas, e vai até a energia negativa, até aquele ser, e também limpa e purifica tudo que está ligado a ele. Ele deixa de trabalhar negativamente contra outras pessoas. Não é maravilhoso? Não é uma magia divina? Ou seja, ele é direcionado, né? Isso, a partir desse momento que ele está purificado, ele é direcionado, não é isso? Né? A ideia é essa, né? Chegar na origem do problema. Ô, Marco, quando a gente fala de magia, a gente percebe que a magia, ela trabalha diretamente com princípios universais, né? Sim, estamos falando aí de 7 princípios universais. Não é? E certa vez eu me perguntei, poxa, mas se todos podem ser magos, por que dentro da magia não se faz o iniciado, ou o iniciante, o neófito, né? Neófito. Pensar sobre moral, por exemplo, porque também está ligado diretamente, não é? Com certeza, né? Os seus princípios e valores morais, eles devem andar unidos aos princípios universais para você poder executar a magia, e porque isso não é muito comentado, né? Existe um código de ética que foi trazido aí pelo mestre ascensionado que é sustentador dessa magia divina. Ele trouxe esse código de ética e faz-se presente dentro do Colégio de Magia Divina. Então, nós temos aí o Código de Ética, que tem que ser respeitado e que menciona todos os deveres e as obrigações do mago perante esse mistério da magia divina, né? Então, isso sempre foi muito cuidado. O Rubens sempre foi muito cuidadoso em relação a isso, né? Sempre cuidou muito, sempre se preocupou muito em relação para que não se perdesse, para que não se caísse para a esbórnia todos os ensinamentos de magia divina. Então, sempre é falado, sempre nas aulas, quando eu dou o curso de magia divina, a gente sempre fala sobre esse respeito, sobre essa ligação, né? Mas sabe como é ser humano, né? Muitas pessoas acabam, às vezes, sendo influenciadas e acabam, por vontade própria ou por interesse de terceiros, acaba se desvirtuando e fazendo algumas bobagens. Mas o interessante é assim, na magia divina, o cara recebe a outorga. Você participa do curso, recebe a outorga de mago, né? Você já é um mago, você já tem, ou você apenas lembra que você é um mago, né? Recorda que você é um mago, e você recebe essa outorga de novo de poder estar falando em nome da magia divina. Mas se você começar a fazer errado,
essa outorga é recolhida. E aí é você com você e você com não sei quem estiver do lado lá, que vão estar respondendo aí pelo que fizer, né? Pelo que fizer de bobagem aí por aí, né? Então, é bem tranquilo em relação nessa parte de ética, nessa parte de moral, nessa parte de não se perder. Eu acho que a magia divina está bem amparada e bem tranquila pelo Colégio de Magia, que dá toda a sustentação para nós, que somos magos iniciadores e ensinamos a magia divina para as pessoas que nos procuram. Muito bom. Quantas vertentes de magia existem, Marco? São 33, se eu não me engano, né? Estamos com 33 graus de magias, né? Graus de magia, exato. Elas são complementares, quer dizer, obviamente, você não vai pegar uma pessoa que, por mais necessitada que esteja, por maior que seja o problema, vou abrir uma magia do fogo, uma magia de espada, uma magia de erva. Você não vai fazer um combo de magias. Você utiliza aquela mais adequada ao caso que a pessoa está necessitando, a situação, o momento da pessoa. Você pode até complementar depois, utilizar uma outra magia. Mas isso que é importante. Não existe magia mais forte, magia mais fraca, essa magia é melhor, essa magia não é melhor, uma não anula a outra. Elas são complementares, mas elas são completas em si mesmo, né? O Luiz falou bem, né? Ele falou, né, que a magia divina está ligada nos sentidos da vida, né? Então nós estamos falando de 7 sentidos que, vamos dizer, que norteariam nós, seres humanos, aqui na Terra, para a nossa busca da evolução. Então, nós temos 7 sentidos da vida que vão estar fazendo essa equalização na nossa vida, ou nos nossos caminhos, e o que a gente quer para estar evoluindo espiritualmente dos nossos desígnios e tudo mais, né? Então, cada grau de magia que foi trazida pelo Rubens trabalha muito específico em cada um desses sentidos. Então, lembra do equalizador, né? Às vezes você fala assim, esse daqui o grave está muito alto, o agudo está muito baixo. Então, você equaliza muito pelos graus de magia. Onde estão os defeitos, onde estão os problemas, onde estão as falhas, né? Ou como a gente diz muito aí na terapia, onde estão as nossas sombras. Onde estão as suas sombras guardadas, né? A magia te dá essa oportunidade de você... Não é que ela resolve o seu problema, não. A magia ela não resolve, ela tira a sombra e você, energizado, fortalecido, você consegue realmente mudar esse estado, transmutar esse estado dessa sombra na sua vida. Às vezes, iluminando, eliminando, seja lá qual for esse jeito, né? Mas, dentro da magia divina, nós temos o grau, que é o que eu mais amo, de paixão.com.br, que é a magia do... Onde é que tá? Tá do outro lado. É isso. A magia do fogo, né? Nossa, o espaço que eu trabalho, o espaço Agni Sagrado, a qual eu sou mantenedor, onde eu dou os cursos e aulas de magia divina, o ponto principal é a magia do fogo. Pode faltar água, pode faltar café, pode faltar tudo. Mas o curso de magia do fogo sempre está presente dentro da Casa do Fogo Divino. Nunca vai faltar, né? E há quem fale realmente que a magia do fogo representa aí quase 70% de toda a magia divina, né? Você vê a importância desse elemento, a força desse elemento para a gente, tá? É até interessante da gente falar sobre isso, porque o elemento fogo sempre foi muito negativado, né? Sempre foi muito ligado à destruição, sempre foi muito ligado a coisas do mal, né? Sim. Às vezes você vê a pessoa com camisa vermelha lá antigamente, roupa vermelha ligada ao fogo, né? Ele sempre estava destruindo, ele sempre estava queimando, sempre estava fazendo alguma coisa de ruim, né? Por quê? Porque o elemento fogo tem traz essa ganância para o homem, né? Ele vê aquele foguinho pegando aqui, ele fala assim, eu posso destruir com isso, e vai metendo fogo em tudo que é contrário a ele. Mas, na verdade, o fogo ele é um elemento transmutador que faz um trabalho maravilhoso no seu lado positivo, né? Ele muda sentido, muda pensamento, desgruda, tira de perto energias que às vezes você nem conseguia perceber de tão densa que estava presente na sua vida. Ele trabalha maravilhosamente limpando isso. E o fogo, como eu digo, o fogo é fogo, né? O fogo não é brincadeira.
ou você usa ele direito, ou é melhor você nem brincar com ele, porque ele tem uma força avassaladora muito grande. Nem todos os 33 graus de magia estão abertos ainda para a aula, ou todos já podem ser ensinados, Marco? Sendo mago iniciador, você pode iniciar qualquer pessoa em qualquer um desses 33 graus de magia. Eu não costumo muito falar isso daí. Olha, Eriquinha, que maravilha, que prazer te ver, minha amiga Érica Vasquez, e logo vai estar sendo entrevistada aqui com a gente, viu? Logo você vai ser entrevistada aqui com a gente. É sim. Tá fugindo. Tá fugindo. Quando a gente fala de grau de magia, eu não gosto muito de abrir isso daí, deixo mais para o Colégio de Magia falar sobre, né, e sobre esse mistério, porque eu acho que assim, as pessoas têm que entender e aprender a buscar seu degrau por degrau. Eu acho que tem que ser dessa forma, né? E aí existe a regrinha do Rubens, das magias que ele foi ensinando, né? Foi trazendo para a gente. Então, você tem, por exemplo, primeiro as magias elementares, que são as magias do fogo, a magia das pedras, a magia das ervas, e assim por diante, magias que trabalham com os elementos da natureza, né? Que são sustentadores, que são fontes geradores de energia, então, que dá essa sustentação. Eu não gosto de ficar muito falando sobre outras magias, quando você fala magia de vórtices, magia dos assopros, outros tipos de magia, porque a magia dos símbolos, porque as pessoas acabam entrando nessa busca. Olha a Erika passando aí de novo. Puxa, aqui acaba entrando num pensamento de vislumbre. E na magia não pode ser nada dessa forma, né? Você tem que realmente seguir a regrinha, né? E ir seguindo normalmente, passo a passo, para você ir mudando o seu estado de espírito, mudando a sua forma de pensar, né? Trazendo racionalização, consciência na sua forma de pensar. Então, eu ser mago, não é que agora eu sou super-homem, eu sou o cara, assim, eu sou mago, eu vou sair... Não, muito pelo contrário, você é mago, você tem muito mais do que transmitir, muito mais do que ensinar, muito mais do que ser como exemplo, para na hora de poder realmente ser digno de estar ajudando uma pessoa, de estar ajudando um familiar seu, ou de estar até propriamente se ajudando, né? Eu creio aí nesse caminho evolutivo dos pensamentos que a magia divina nos traz. Certo. Luiz? Perfeito. Você falou das magias elementais, né? Elas são pré-requisitos, ô Marco, para magia divina, ou não existe essa regra, de fato? Pré-requisito? Como assim, você quer dizer? Como o Sérgio perguntou dos graus, por exemplo, eu tenho lá eu tenho a magia do fogo, a magia das ervas, mas aí eu quero fazer uma magia dos gênios. Então, a indicação é de você fazer os graus elementares primeiro, né? Seguir a sequência a qual o Rubens trouxe para a gente, né? Esse é o indicado. Seria o ideal. Mas né? não existe nada que proíba isso. Se em tal lugar estiver ensinando, você acabou de aprender magia do fogo, e no outro lugar estiver ensinando magia das 7 esferas, você pode fazer. Não tem nada que proíba isso. Só que a gente já percebeu na prática que as pessoas acabam se deslumbrando muito e acabam perdendo a conectividade com a magia divina. Né? Acaba perdendo o objetivo, né? A gente vem desde 2006, desde que abriu a egrégora, que o Rubens autorizou a gente ser mago iniciador e poder estar ensinando as magias divinas, a gente já vem desde 2006 batendo sempre nessa tecla de estar levando conhecimento, de as pessoas se tornarem realmente magos em seus domínios, em seus graus a qual eles se aplicam, né? Porque a grande questão é assim, que nem o Sérgio estava falando, tem 33 graus, então eu quero ter os 33 graus. Eu quero ter todos os graus e fazer parte. Besteira, pessoal. Besteira completa. Não adianta você ter 33 graus e não saber metade do que um grau teu faz. Ou aí a pessoa vai precisar daquele grau, vai chegar assim, uma pessoa que necessita exatamente de determinado grau. E você chega lá, como é que era mesmo?
né? Como é que era? Eu não lembro mais. Então, não é legal. Você tem que, dentro dos graus de magia, a gente costuma dizer que existem os degraus dentro do grau de magia. Então, você imagina eu, por exemplo, que me formei, comecei a aplicar a magia do fogo em 2006. Então, são diversos anos aí, né, 14 anos, aplicando a magia do fogo. Então, muita coisa de aprendizado, muita coisa que vai sendo trazida para a gente, vai sendo melhorada, né, percepção, é muito gratificante, é muito maravilhoso. Então, a sua conexão fica cada vez mais forte, cada vez maior, né? Então, você vai vivenciando aquilo e vai aprendendo, vai usando da melhor forma possível, tá? Agora, não adianta você ter 33 graus e você não saber nem como é que funciona cada um, né? Marcos, sou totalmente contra. Tanto é que eu sou mago desde 2006 e eu devo estar na faixa aí de uns 10 graus de magia até hoje somente. Eu só tenho 10, né? Mas cada um eu tento usar o mais profundamente possível e tem me atendido, nossa, maravilhosamente, né? Para você ver como é importante, né, Marco? Esse seu depoimento é muito importante para mostrar para as pessoas, quando a gente fala de magia e quando as pessoas querem se tornar ou são neófitos, você demonstrou exatamente o objetivo. E não é a ganância, não é a ambição, não é o vislumbre, mas é o conhecimento. Sim. É você se aprofundar nisso. Não você abrir o leque, é você se aprofundar e devagarzinho, no seu tempo, não é? Infelizmente, a gente está numa era de que existem muitos atropelos, né? A gente estava falando isso aí no pré-aquecimento, né? No pré-aquecimento aqui a gente estava conversando sobre isso, né? Esses atropelos aí. É difícil. Marco, uma coisa que eu acho que é importante para as pessoas, que felizmente nós temos aqui no nosso canal, aqui no Caminho da Evolução, a gente fez questão de abrir e não ficar focado, apesar de sermos umbandistas, sermos praticantes da Umbanda e vivermos isso de uma forma muito intensa, a gente fez questão de abrir, porque a evolução é necessária a todos os seres, independente. E você não precisa ser nenhum tipo de religioso para aprender magia, para receber magia, para praticar magia. Magia não está vinculada à religião, certo? Não, totalmente negativo. A gente teve muitos casos aí, tanto de atendimento como curso, de pessoas de outras religiões que estavam praticando junto com a gente e aprendendo junto com a gente. Católicos, irmãos evangélicos já passaram em atendimento de mandala, né? Fantástico, ficaram totalmente gratificados pela aplicação, né? Tivemos irmãos hindus, né? Que também presenciaram esses trabalhos. Tá? E pessoas católicas e que não tem, aqueles católicos que não seguem nada, sabe? O cara não sabe o que falar, ele fala que é católico. É o católico não praticante. Também são bastante pessoas que vêm, buscam e entendem, querem aprender e conhecer sobre esses elementos. Mas a gente percebe assim que a religião de Umbanda é a que traz aí quase 70% dos alunos de magia divina são da religião de Umbanda. Porque a Umbanda já vem trazendo essa ideia do ajudar, da misericórdia, do atender, né? De praticar a caridade. Então, a Umbanda já tem essa premissa, né? De ajudar os outros. Então, os umbandistas vêm aprender a magia divina. É maravilhoso. Agora, você pega outras pessoas de outra religião, que às vezes está acostumado só a ficar sentado no culto ou na oração, então é difícil você falar para ele, você vai ter que se movimentar e você vai ter que ajudar uma pessoa. Ele fala, eu não, mas onde eu vou eu só oro, eu só falo, né? Então é mais difícil de você acabar conscientizando as pessoas em relação a isso. Na Umbanda não, o pessoal já está acostumado a ir lá, ajudar, a fazer sua parte, a fazer o melhor possível. Então a satisfação de que 70% são umbandistas que praticam a magia divina, né? Mas até, já vou falar de antemão, ainda temos muito preconceito, até mesmo com muitos umbandistas em relação à magia divina, né?
Eu acho que esse é um ponto interessante que eu queria abordar também. O pessoal não entende. A magia não é uma coisa nova, sabe? Não foi o pai Rubens Saraceni que inventou a magia. Ele, assim como ele fez com a Umbanda, com a Umbanda Sagrada, ele botou uma ordem, ele colocou regras, ele colocou todo o processo de formação do mago, a questão da aplicação da magia, mas ele não inventou magia. Magia é uma coisa que vem de muitos e muitos e muitos anos, né, Marco? Você gosta muito de estudar essa questão de elementais, essa questão da evolução humana, a relação do ser humano com a questão energética. Magia é uma coisa que não é nova, né? Magia é mais antiga até do que a gente. Magia vem já do tempo de Merlin, né? Do tempo lá do Cavaleiro da Tábua Redonda, né? A gente já lembra das histórias de Merlin, que ele lembra da história dele que ele ficava, que ele tinha que varrer o chão lá do local, né? Ele tinha que varrer, o aprendiz do Merlin, né? Tinha que varrer tudo lá. E muitas vezes ele queria cortar aquilo lá, queria falar assim, eu vou fazer uma magia aqui para a vassoura ir limpando e eu poder ficar sentado lá fazendo outras coisas, né? E acaba dando tudo errado. É a mesma ideia até hoje, nos dias de hoje, né? A magia vem para você aprender com ela e não para você se achar ou ser melhor do que ela, né? É complicado. Mas falando em termos de religião, é interessante, né? A religião só ocorre por causa do seu começo, que é a magia. Para ser uma religião, precisa da magia. A gente pode falar assim de uma forma bem grotesca, que a religião é um conjunto de magias. Vamos pôr, por exemplo, vamos pôr no caso da Umbanda. Um exemplo a gente vai usar, pode colocar qualquer outra religião, mas como a maioria dos praticantes são umbandistas, a gente põe a Umbanda como ponto de referência. Vamos nessa. Então, você vai abrir um terreiro de Umbanda, você vai abrir uma gira. Nós temos várias magias lá presentes, né? Nós temos a magia das imagens, que estão lá presentes. Nós temos o das velas, que é a magia do fogo. Nós temos as flores, que são colocadas lá, a magia das ervas. Nós temos as pedras sustentadoras de otás e tudo mais dentro da Umbanda, que também são magias das pedras. Então, esse conglomerado aí de magias é que fazem o culto da religião, que formam a religião. A religião nada mais é do que o conjunto de magias que se unem e, quando aplicadas periodicamente, né, cria uma certa rotina, vira religião. Né? Olha que interessante, né? Então, está bem antes de religião, nós temos as magias aí presentes na nossa vida, sempre teve. E é tudo manipulação de energia, né, Luiz? Na verdade, o que a gente faz, independente de onde a gente estiver, é a nossa relação com a energia natural, a nossa relação com as energias da criação. Magia não deixa de ser a manipulação benéfica dessas energias, certo? Exatamente. E é engraçado isso, né? Porque às vezes a gente confunde também, né? É importante perceber que na religião há magia, mas na magia não há religião. Perfeito. Não é? Perfeito. Mas quando a gente... É engraçado porque eu me questiono nisso. Você vê bem, a etimologia da palavra religião é religar ao que é sagrado, né? Ou religar a Deus, né? Mas quando eu pratico a magia, eu não estou me religando ao que é sagrado para mim também? Então leva um questionamento, apesar de que, de fato, na religião há magia, mas na magia não há religião. É muito mais científico na magia, né? É verdade, é muito mais voltado, né? Olha, gente, deixa eu só agradecer, Luiz, queria agradecer muito a presença de pessoas importantes para nós que estão acompanhando aqui, pessoas do nosso centro, Dona Mercedes, a Camilinha, Mãe Leila, novamente, sempre com a gente aqui, Roseli, minha companheira lá da Sabesp, obrigado pela presença. E hoje temos ao vivo, finalmente ela conseguiu assistir a gente ao vivo, né, Dona Conceição? Dona Conceição está aqui com a gente, conseguiu entrar, ela sempre vê depois, tadinha. Ela fala, queria ter visto, queria ter participado, hoje ela está aqui com a gente, falando. Quem quiser mandar perguntas, quem quiser colocar suas perguntas, por favor, temos aqui o Marco, temos aqui o Luiz,
para responder qualquer dúvida que vocês tiverem sobre magia, sobre a relação do ser humano com a magia, com os elementos, com a energia da criação. Por favor, o espaço também é de vocês, mas Luiz, continua. O Edenilson que comentou aí também. O Edenilson também. Né? Ele foi um aluno do Espaço Águia Sagrada. Que legal. Marco, as magias elementais, nós temos dois tipos, na verdade, né? Temos as magias mentais, aquela magia onde você não precisa de absolutamente nada, ou seja, só a tua formação, só a tua fé, só o teu conhecimento, o teu estudo, o seu empenho. E você tem magia que utiliza de elementos, com velas, pedras, ervas. Qual que é a base da diferença delas? É só isso? É só ter elemento ou ser mental? Todas podem ser mentais? Fala um pouco disso, por favor. Na verdade, a magia é toda mental. A aplicação, a ativação desses mistérios é toda com a nossa força do nosso pensamento. Qual que é a grande diferença? É que se eu tenho uma vela queimando, aquele elemento ele é um condutor, né? Então ele forma como se fosse uma bateria, né? Como se fosse um gerador de energia. Então vamos dizer assim que qualquer lapso teu de se perder, de desligar, alguém passou, de você olhar para o lado, aquele elemento continua conduzindo energia. Então ele facilita muito a aplicação da magia por causa disso, porque ele segura, vamos dizer assim, no português bem pobre, ele segura a onda, né? Então nós temos aí pedras que são excelentes condensadores de energia, né? Temos as flores, as ervas, que também trabalham maravilhosamente com energia. São energias que se seguram, né? Que sustentam. Então, quando você trabalha nesse sentido, você que está começando a aprender magia divina, fica muito mais fácil o teu processo, até a perfeita adequação do seu pensamento, da sua consciência em realmente saber e entender que você é um mago e como aplicar isso para as pessoas. Por isso, dessa grande necessidade de ter essa relação com os elementos. Os elementos nos trazem isso. Os elementos já têm essa força naturalmente presente em cada um dos elementos com suas funções. Mas na magia você consegue condensar e concentrar muito mais dentro desses elementos. Por isso, dessa grande diferença. Agora, quando você está no mental, não. Mental, você pode estar falando aqui, estoura uma bomba, faz alguma coisa, um barulho, você acaba desconectando, né? Então, o seu grau de concentração tem que ser muito maior. Eu falo, inclusive, eu brinco com todo o pessoal que quando eu aprendi magia, eu aprendi no melhor lugar, que foi... mas onde você aprendeu? Foi no colégio do Rubens? Foi lá no colégio do Rubens, mas foi o melhor lugar, porque todas as meditações que nós fazíamos, as conexões que nós fazíamos, lá no espaço do Rubens, do lado tinha um boteco. E naquele boteco, parece brincadeira, você falava assim, agora é o momento de consagração, momento de mantração, momento de meditação. Era só você falar isso que os caras já entrava a música ao vivo, já entrava os caras batendo aquele sininho. Olha, era uma barulheira que vocês não conseguem ter noção do que eu estou falando. Então era muita bagunça, fazia muito barulho. Então, quem conseguiu aprender naqueles momentos, né, que eram aos sábados que tinha essas festas ao lado, lá no vizinho, quem conseguiu se concentrar e aprender nesses dias, ele é considerado mago, não tem outra escapatória. Marco Luiz, a Mirla colocou uma coisa aqui que eu já tinha pensado enquanto vocês estavam falando. As pessoas acreditam mais quando tem elementos, quando elas estão vendo uma vela queimando na frente, quando vem uma pedra, quando vem uma erva, quando vem algum elemento colocado na magia. As pessoas acreditam mais, elas sentem que tem mais força do que simplesmente uma magia de cruzes, uma magia de gênero, uma magia que não tem elementos. Vocês percebem isso na aplicação da magia? Manda aí, Luiz. Eu acho que depende de pessoa para pessoa. O Marco, por favor, me corrija se eu estiver falando alguma atrocidade, mas você percebe pelas pessoas mais
mais materialistas que elas precisam do elemento. Por caráter de concentração, como o Marco falou. O elemento ele é potencializador, certo? Uhum. Além de ser potencializador, ele é ponto de foco, ponto de concentração. Então, isso acaba unindo o útil ao agradável, na verdade. Mas, para quem nunca passou numa magia de cruzes não sentir nada, eu acho que é impossível, cara. Eu acho que é impossível. Você gosta também, né? Porque de raios, então você sente. Então você percebe de pessoa para pessoa, as pessoas mais sensitivas, as mais sensíveis, elas vão sentir se a magia é mental ou não. Eu acho que é por aí mesmo, né? Mas você vê o negócio queimando lá, uma vela queimando, você vê uma pedra colocada lá, posicionada, você vê uns desenhos riscados no chão, a pessoa que está sendo atendida, ela tem uma aceitação maior, ela percebe que algo está acontecendo, né? Eu acho que quando a gente atende com as magias mentais, a gente percebe que a pessoa entra meio assim, mas é só sentar aí? Não, só senta aqui, fica sentadinha aí que eu vou cuidar de você. E depois ela vem relatar tudo que acontece, tudo que aconteceu dentro do atendimento dela, né? Então, muitas pessoas a gente percebe aí na prática que realmente precisam olhar para alguma coisa. Precisa ter esse foco aí que o Luiz falou, né? O foco de olhar para alguma coisa, seu ponto de referência, né? Olhar se a vela não é preta, olhar se não tem nada, se não tem um pé de galinha lá presente, né? Alguma coisa assim, né? Então o cara eu acho que ele fica meio ressabiado até entender realmente o que está acontecendo e o que pode acontecer com ele. Acho que é isso que o elemento traz, né? Marcão, você falou uma coisa interessante. A pessoa entender o que está acontecendo naquele momento e entender o que está acontecendo consigo mesma. Isso faz muita diferença? A pessoa que vai receber um atendimento de magia, seja essa magia qual for, ela compreender aquele momento, ela compreender as forças que estão envolvidas, entender os sentimentos, entender o que vai beneficiar a ela, é importante essa compreensão? Ou seja, vale a pena um bate-papo, vale a pena uma conversa com o seu cliente, com a pessoa que está sendo atendida, do que simplesmente abrir a magia? Eu acho que a pessoa que vai ser atendida, primeiramente, ela precisa aceitar. Por mais que a magia seja poderosa, por mais que a magia tenha resultados maravilhosos, por mais que esteja ligados a tronos divinos, de sentidos da vida, sentidos que estão relacionados ao Divino Criador, por mais de tudo isso, a pessoa tem que aceitar aquilo, né? Então, quando ela entra dentro de uma mandala, ela tem que, primeiramente, aceitar a mudança e perceber assim, eu quero mudar. Se ela falar assim, eu quero mudar, eu quero melhorar, tudo modifica, as coisas acontecem. Agora, se ela entrar lá na dúvida, se ela entrar esperando milagre, esperando que as coisas vão mudar da água para o vinho, não, a magia não faz isso e a magia não traz isso. O que a magia traz é esse trabalhar de começo, de mudança de consciência que você falou, Sérgio. Sim. É a busca da mudança, é tirar as crenças limitantes, reprogramar mental, para bloquear todas as crenças que impedem a pessoa de aceitar felicidade para ela, que impede de ela aceitar harmonia na vida dela, né? Aí, se a gente for falar nesse sentido, aí, dentro dos caminhos da evolução, aí a gente vai vagar durante aí, até virar outro dia aí, durante a madrugada toda, né? Mas a gente vê, né? A gente vê na psicologia que fala sobre o triângulo perverso, né? Já ouviram falar do triângulo perverso? É o que muitas pessoas vivem, né? É a vítima sempre se vitimizando, né? Nós temos aí o algoz, que é aquele que faz com que a vítima se torne vítima, e nós temos aí também o salvador da pátria, né? Então fica sempre dentro desse triângulo, movimentando. Uma hora você é salvador, uma hora você está machucando alguém, outra hora você é a vítima, e fica sempre nesse mesmo buraco. Até o momento que a pessoa sai desse triângulo e fala assim, não, eu vou, por eu mesma, mudar meu pensamento, mudar minha forma de entender,
tirar a auto-obsessão. Auto-obsessão não tem. Tem alguém que consegue resolver a auto-obsessão, Luiz? É uma coisa que, se a pessoa não mudar a sua cabeça, né, acho que não tem nada que mude isso daí. Exato. E eu concordo totalmente com o seu ponto de vista, né, Marco? Até porque você vê que a magia ela só funciona com propósito. Se você não tiver propósito, a magia não vai funcionar. É simples assim. Aí, e também como a nossa irmã Adriana Jansan colocou aqui nos comentários, a pessoa precisa acreditar no que está sendo feito, né? Acima de tudo, não adianta. Se ela não adianta, ninguém aqui é salvador da pátria. Acho que ninguém, nem no dia de gira, é salvador da pátria. Não adianta você ir lá numa gira, num atendimento, ir numa missa, em qualquer lugar, achando que vão resolver 100% dos seus problemas. Se uma gira qualquer resolvesse o problema, tudo quanto é dirigente, pai de santo, estava rico já, né? E, na verdade, o que a gente mais tem é problema. E nenhuma magia vai resolver todos os seus problemas se você não acreditar, se você não se entregar, se você não se permitir ser ajudado. Porque eu acho que as pessoas têm muita dificuldade nos dias de hoje, devido a milhões de coisas, é se permitir ser ajudado. Tem muita gente que adora ajudar. Eu ajudo, eu faço isso, eu sou ótimo, eu sou muito bondoso. Mas você se permite ser ajudado? Você reconhece em si os seus problemas, as suas dificuldades, as suas fraquezas, que todos nós temos esses problemas, e você se permite ser ajudado? Você vai num lugar como o Espaço Agni Sagrado, daqui a pouco a gente coloca aqui o site para que vocês possam entrar em contato com o Marco. Vocês vão num centro, vocês vão em algum outro lugar, dentro de um terreiro, buscar ajuda. E nesse pedido de ajuda, vocês são sinceros. Vocês realmente abrem o coração e falam: eu estou precisando, eu preciso disso para poder caminhar, para poder continuar no caminho da evolução, para podendo aqui o nosso próprio caminho. Eu acho que se a pessoa não acreditar e não se permitir, não tem magia, não tem nada que dê certo. Né, Luiz? Esse é um dos princípios para você mudar, curar, né, entre aspas, essa auto-obsessão. Para você curar a auto-obsessão é você se permitir se curar. Então, esse é o Pipos, eu conheço. O Pipos aqui, é só chegar aqui em casa que ele faz a festa aqui, né? Deixa ele. A casa é dele, pô. Luizão, desculpa. Então, é isso. É você acreditar, né? É você acreditar que você é o próprio prejudicador. É Deus, nosso divino criador aí, através das entidades, através das forças divinas, sempre nos trazem a mensagem em relação a isso, né? Você precisa acreditar. Não adianta você falar assim: eu não acredito, e você vai lá e me ajuda, que as coisas não resolvem. Porque a pessoa tem que ter, principalmente, o ponto principal, que chama-se humildade. Ela precisa querer ajuda, ela precisa pedir ajuda. Não é sinal, às vezes, muitos ficam se bloqueando, pensando que é submissão, mas não é nesse sentido. É no sentido de você mostrar realmente humildade. Você fala assim: eu peço perdão pelos meus erros e agora eu preciso de ajuda. Isso que a religiosidade tenta levar para as pessoas, isso que a espiritualidade tenta levar para quem faz trabalhos energéticos, trabalhos vibracionais, tenta levar isso daí para elas. Que a pessoa precisa entender a humildade, que é buscar a sua evolução. Eu quero crescer. Não adianta falar assim: chega num momento que você é cobrado pela espiritualidade na sua busca do seu crescimento. Que nós não somos sozinhos. Se eu fui criado pelo Criador, eu tenho diversos outros seres que fazem parte da minha criação, que estão junto comigo. Se eu cair minha vibração, todos eles caem junto. Então, eles vão cobrar isso daí, vão falar: pô, irmão, vamos levantar, vamos se mexer, vamos subir também, porque eu quero subir. Esse papo aí de falar que tem gente aí de baixo astral, de esquerda aí, que gosta de viver no baixo astral, é mentira. Eles querem evoluir, eles querem crescer,
eles querem melhorar também, querem subir junto com a gente. Quem é que gosta de ficar metendo a mão na lama aí, vivendo no meio do lodo da lama? Quem que gosta? Né? A pergunta é essa, né? Quem que suporta isso daí por muito tempo? Então, a partir do momento que se paga, ele também quer evoluir, também quer crescer. Então, chega esse momento que a gente precisa buscar a nossa evolução. E quando a gente começa a postergar essa situação, uma hora você vai ser cobrado, de alguma forma. Você precisa melhorar, você precisa crescer. Existem milhões e milhões de espíritos, como eu vi a maravilhosa live de vocês anterior, não a do nórdico, deve ter sido a primeira, acho. Sobre criação. Né? Isso, da criação, foi sensacional, fala muito sobre isso, né? Existem tem mais espírito para encarnar do que corpo para receber esses espíritos. Então, a oportunidade que nós temos de estar aqui, nesse tempo aqui, encarnados, é maravilhoso, cara. É uma oportunidade única, as pessoas estão jogando fora, as pessoas estão banalizando, estão usando apenas para as coisas materiais, para interesses pessoais, interesses instintivos, como a gente está falando na pré-temporada aqui, né? Então, muita coisa precisa mudar, muita coisa precisa. E a gente percebe que muitas críticas são trazidas pela magia divina, falando, nossa, mas o processo de vocês é muito rápido. Poxa, muito rápido porque o mundo precisa disso. O mundo precisa de magos e magas para transmutar esses pensamentos, transmutar a forma de visão das pessoas. Porque na religião, não são todos, né? Lógico, não estou falando de todos, mas na religião, muitos que deveriam ser o grande exemplo estão fazendo besteira adoidado por aí. Em vez de estar ajudando, estão se aproveitando dessa pseudo-liderança religiosa. E não pode ser assim, você tem uma responsabilidade. Se você é dirigente, se você é mantenedor, se você está na frente, a sua responsabilidade é 50 mil vezes maior. Tá? Então, a gente tem que pensar muito nisso. E a magia vem com esse objetivo aí de mudar essa energia, de fazer a gente ter a força e direcionamento para mudar nossos pensamentos. Exatamente, e tem que ser rápido mesmo, né, Marco? Parece que as pessoas gostam de ficar se lamentando. É mais fácil, né, Luiz? É mais fácil. Tem que ser rápido, eu acho. É mais fácil jogar a culpa no outro, né? Foi ele que foi o Luiz que não me ajudou. Mas é difícil, cara. Mas as pessoas, elas têm... Um momento elas vão despertar. Momento... Acho que caiu aqui, o que aconteceu? Não, você deu uma piscadinha. Tudo bem. O áudio tá bom. Tá, no começo... Fala, Luiz, fala. Não, pode falar. Não, no começo do nosso bate-papo, a gente comentou aqui uma coisa que é muito do nosso lado, obviamente, que toda magia é para o bem. A gente só faz magia para o bem, a magia não prejudica, a magia não atrapalha ninguém. Agora, é inegável a gente admitir que existe magia negativa. Existe aquela pessoa que foi prejudicada por um processo magístico. Como é que funciona esse lado? A gente nem conhece, né, porque a gente não pratica esse tipo de coisa, mas é sempre bom entender para a gente poder combater. Marco, como é que funciona essa coisa do combate a uma magia que foi enviada para destruir uma pessoa, para acabar com ela de alguma forma? A gente vive num nível planetário, né? Nesse nível vibratório planetário que nós vivemos é dual. Então, já diz, né? Só dele ser dual, já percebe que tanto as energias positivas como as energias negativas percorrem e perduram aqui nessa onda, nesse campo vibratório que a gente vive, que é o campo terreno aqui, campo planetário aqui, onde a gente está encarnado, tá? Então, a facilidade da manipulação de energias negativas é tão igual à das energias positivas. Isso é uma lei hermética, uma lei de magia. Se existe o positivo, existe o negativo. É a lei da dualidade, que eles chamam, né? Então, se tem o positivo, tem o negativo. Se eu posso, da mesma forma, pegar assim e falar para você, Sérgio, eu vou pegar seu nome, vou cortar uma pimenta e vou colocar seu nome dentro de uma pimenta, né?
Se algum mago fala isso daí para mim, eu falo, nossa, obrigado. Já fez ou vai fazer ainda, né? Então, o lado positivo é muito bacana. É sensacional. A pimenta tem essa força de limpar, como se fosse um ácido astral que limpa miasmas, limpa seres elementares, limpa larvas astrais, tudo que estiver em volta de você. Esse ácido espiritual da pimenta limpa você, consome tudo que estiver à sua volta. Mas, da mesma forma, existem pessoas que usam a pimenta do seu lado negativo, né? Que é o lado negativo, quando eu falo, é o lado ativo, o lado aplicador, o lado executor. Então, o cara pega a pimenta e usa para o lado mal, de atrapalhar a vida da pessoa, de perturbar suas vibrações, né? De derrubar suas vibrações, para ela ficar atormentada, ficar lá perdida. Então, existe, né? Infelizmente, existe. Da mesma forma que existe o positivo, da mesma forma que existe o negativo. E isso acaba atrapalhando as pessoas que querem buscar a sua evolução. Lógico que da mesma forma, eu sempre brinco e falo assim, ó, se um ladrão entra numa rua e ele vê 4 casas que tem alarme, a casa tem câmera vigiando tudo, e ela vê uma casinha lá sozinha, que não tem câmera, não tem nada, não tem cadeado, não tem nada protegendo, o ladrão vai aonde? Vai na casa onde não tem proteção. Isso é fato, né? Por quê? Porque vai onde é mais fácil. Da mesma forma, a magia negativa. Ela vai aonde tem menos proteção, aonde tem menos cuidado, aonde o nível de vibração é menor. Porque quanto mais nós fazemos coisas positivas, a nossa vibração, nosso campo vibratório sobe cada vez mais. E nós nos tornamos incompatíveis com energias densas negativas. Então, quanto mais você fizer coisa boa, mais você está em nível mais alto. Agora, se você mantém fazendo as coisas ruins, brigando, xingando as pessoas, né? Fazendo vingança, maldade, então o seu nível vibratório vai baixando. Você vai ficar junto com o mesmo nível vibratório de pessoas de baixo nível vibratório. É lógica isso, né? Não precisa nem estudar magia para aprender isso. É lógica. Então, você está no mesmo nível, você vai estar naquele mesmo campo vibratório. Aí, a porrada de frente é a mesma intensidade, a mesma força aqui. Agora, quando você está numa vibração mais alta, para essa energia negativa chegar até lá, né, tem que ser... Vai se desgastar muito. Aí não vale nem a pena aplicar, eles ativarem essas energias contra a gente, né? Eu acho que é mais ou menos dessa forma, Sérgio. É por aí mesmo. Luiz, quer dar uma complementada? Eu faço muito... vou até te perguntar se eu faço isso corretamente ou não. Quem sou eu? Mas eu vejo na magia divina muito a ciência hermética, né? Como tá ligado uma com a outra? Aliás, eu acho que não tem nem como não estar ligado, né? Acho que não poderia estar separado, né? São as 7 leis herméticas, fazem parte. Se você pegar as 7 leis herméticas, você vê dentro da magia divina, né? Você falou a dualidade, da polaridade. Você falou... Ela chama polaridade, né? Você falou das frequências, os ritmos, né? Olha que é muito, na verdade, gratificante estudar essas coisas. Porque faz você ser mais maduro a cada dia, sabe? Sim, com certeza. É verdade. Luiz, eu sei que você tem um compromisso que foi agendado meio que de última hora, agora às 21 horas. A gente tem algumas perguntas para o Marco, ainda que estão colocadas. Eu queria falar, você pode continuar com a gente mais um pouco? Se não puder, vai ser uma pena você não estar com a gente. Vai ser uma pena. Vamos continuar. Você acha que eu vou perder? Legal. Pessoal, a mãe Leila fez uma pergunta aqui, que ela já leu algumas coisas sobre magos negros que trabalham num nível muito baixo. E ela queria que vocês comentassem um pouco o que é, se existe magia negra, o que é um mago negro,
como que ele atua, se puder, né? Se puder ser aberto também, porque eu sei que em magia tem certas coisas que a gente, infelizmente... Lei da dualidade, de novo, aplicada aí da mesma forma, né? Da mesma forma que existe o Mago do Bem, né? Fala para ela assistir Senhor dos Anéis, da mesma forma que existe o Mago do Bem, o Mago Branco, né? Que o Mago Cinzento lá se transformou no Mago Branco. Existem os magos negros, magos aplicadores de energias negativas, né? Na verdade, quando você fala, o mais interessante é entender o que é magia negra, né? Nossa, eu fiz uma magia negra para o Luiz, eu fiz uma magia negra para o Sérgio. O que é magia negra, né? A magia negra é quando você faz alguma aplicação que atrapalha o livre-arbítrio de alguém, ó. Presta atenção no que eu estou falando. Ó. Magia negra é uma aplicação quando você atrapalha o livre-arbítrio de outras pessoas. Então, qualquer trabalho de amarração que você vê aí nos postes da vida, nos postes, são trabalhos de magia negra. Qualquer trabalho de encantamento é trabalho de magia negra, porque você está mudando o livre-arbítrio das pessoas, né? Ele tem que fazer determinadas coisas, ou mudar seus pensamentos, ou seguir o seu direcionamento por conta própria. Eu não posso chegar para a pessoa assim, ó, não, vem aqui que você vai aprender magia. Isso não existe. A pessoa tem que se interessar e falar assim, ó, eu quero ver, eu quero mudar, eu preciso mudar, eu senti a necessidade, eu quero mudar. Eu não posso chegar e falar assim, ó, eu vou ajudar todo mundo, vou dar aula de graça, vou atender as pessoas e vou agendar. Meu, isso não adianta, isso não é do que os planos divinos querem da gente. As pessoas têm que vir tem que vir por vontade, né? E que esse negócio da busca individual, né, Luiz, é totalmente diferente da religiosa, né? Na religiosa é todo mundo de mão dada, né, buscando o crescimento em conjunto coletivo. Mas quando você fala de magia, você fala de você buscar o seu crescimento. Você primeiro se ajudar, você primeiro melhorar. Esses cursos que a gente dá, por exemplo, Magia do Fogo, são 5 meses. E a pessoa vem toda, por exemplo, faz de conta que o curso é de segunda-feira. Então, durante 5 meses, a pessoa vem toda segunda-feira lá falar comigo, ficar 2 horas olhando para minha cara, ouvindo eu falar. É isso que vai fazer a mudança, né? Isso que vai fazer a transformação dela, né? Isso que vai fazer, é esse tempo de vivência que vai fazer ela mudar. É assim que acontece. Ah, mas eu vou faltar 3 vezes, vou faltar 4 vezes. Olha, pode parar, faz o curso outra época. Aqui não tem isso daí, não. Faltou mais de 3 dias, 3 vezes, 3 oportunidades, você não está apto a ser mago, não. Não é esse o objetivo. Olha o propósito aí de novo, né? É bem por aí, viu, Luiz? É assim que acontece, né? Você tem que se ajudar primeiro, você tem que se fortalecer para você poder ajudar outras pessoas. Para você ajudar a sua família, para você ajudar as pessoas que te procurarem. Você tem que estar fortalecido. E isso não é da noite por dia, não. Você tem que estar lá, bundinha na cadeira, lá, 5 meses, para aprender muita coisa, mudar, as coisas mudarem na vida. Esse é o objetivo. Perfeito. E eu acho que tem uma coisa, Marco, que muita gente fala assim, eu jamais ligaria pro sei lá o que de não sei o que lá, que está no poste para fazer uma amarração. Eu jamais faria isso. Eu sei que isso é errado, eu sei que isso interfere no livre-arbítrio, eu sei que isso não deve ser feito. Legal. Só que aí você vai, seja num centro, para na frente de um caboclo, de um exu, de um preto velho, de um cigano, ou você vai na missa e vai conversar com o padre, ou você vai no centro espírita, e você vai falar assim, meu companheiro não tá legal comigo, ele não tá me dando tanta atenção. Será que vocês podiam fazer alguma coisa para ele me dar um pouco mais de atenção? Será que vocês podiam fazer alguma coisa para ele ser mais amoroso comigo? Vocês podiam fazer alguma coisa aqui para minha filha não ser tão respondona? Você podia fazer alguma coisa para eu mudar de casa? Gente, exatamente a mesma coisa. Você ligar para o pai não sei o que de não sei o que lá e falar o seguinte, olha, tira aquela mulher do cara lá e o que eu quero é lá para mim, ou você virar e falar assim, olha, não dá para minha mulher ser um pouco mais, sabe, ela está um pouco distante, será que não dá para ela se aproximar? É a mesma coisa, gente. Não deixa de ser um pedido de amarração, não deixa de ser um pedido de magia. Eu não gosto de usar magia negra, mas usar
magia negativa, fazendo um pedido negativo, interferindo no livre-arbítrio. Quando você faz isso, você já perguntou por que está acontecendo isso na tua casa, por que você está acontecendo o que está acontecendo, e você já se perguntou por que você não tem que melhorar. Não você, é você já assistiu nos Caminhos da Evolução para aprender por que está acontecendo isso? Você já falou com o Sérgio, com o Luiz sobre isso? Por aí, gente, vamos começar a olhar para a gente mesmo. Vamos começar a olhar para o que a gente está fazendo, para as nossas atitudes, para as nossas escolhas. Muita gente fala, outro dia eu mesmo, gente, não é porque a gente está aqui, nós estamos aprendendo da mesma maneira como todo mundo. Outro dia mesmo eu liguei para ele e falei, pô, Luiz, estou precisando disso, não sei o que lá. A resposta dele falou, vai atrás. O que você está esperando para você ir atrás do que você está querendo? Sei lá, devia estar esperando falar com o Luiz, né? Provavelmente. Porque era a única coisa que eu não... Então, gente... Foi uma resposta óbvia, né, Sérgio? Luiz, respostas óbvias, de vez em quando, são necessárias. Tapas na cara, no bom sentido, muitas vezes são necessários. Que a gente tem uma tendência a se acomodar e esperar receber ajuda. A gente não sabe pedir, a gente não sabe receber ajuda, a gente não sabe ser ajudado, mas a gente quer. Eu quero que me ajude. Eu quero passar uma mandala lá no Agni e eu quero que meus problemas sejam resolvidos. E resolver tudo. Mas você está pedindo isso? Você está se entregando? Você está abrindo o teu campo para que essa magia funcione? Ou é mais fácil pedir para o pai Xoxó de não sei das onde lá para fazer uma ração e você subir na tua empresa? Daí a empresa fecha. Nossa, mas a empresa fechou. Você pediu para subir, não pediu para a empresa ficar aberta. Como o Luiz comentou aí das leis herméticas, é interessante sobre esse ponto de referência que muitos dos magos antigamente se falava muito na alquimia, na busca da alquimia, se falava muito assim na grande procura de transformar o cobre em ouro, né? Não era isso? Transformar o chumbo em ouro. Não era esse o objetivo, sempre tentavam descobrir isso, até hoje ninguém consegue fazer. Não, parece que tem um pesquisador que ele conseguiu, mas a quantidade de material que ele tem que usar para formar ouro é insustentável, não vale a pena. Mas para você transformar o chumbo em ouro, não é no seu lado elemental que eles estão falando, né, que esse conhecimento traz, e sim da sua mudança de ser um cara chumbo para ser um cara ouro, um cara vibrante, né? A sua mudança. Até quando que eu vou ser racional, instintivo, que eu vou viver aqui só pensando no que eu vou comer, só no que eu vou beber, só onde eu vou morar, se eu estou protegido, né? Sempre aquela coisa animal. Até quando eu vou viver isso daqui? Quando que eu vou entender que nós estamos vivendo esse tempo material, quando na verdade o nosso espírito é eterno e tem que viver sobre as vibrações espirituais? Quando que nós vamos entender isso? Né? Nós estamos falando de no máximo 100 anos que a gente sobrevive aqui na Terra encarnados, mas em relação à eternidade, o quanto que vale isso? É tão ínfimo, né? Marco, eu já queria começar a entrar no final, nós já estamos com um bom tempo. E uma coisa que eu ia pedir para você falar, o Ednilson colocou aqui nos nossos comentários, que ele perguntou o seguinte: nesses dias de distanciamento, magia tem feito a diferença no cuidado espiritual de todo mundo, né? Ele pergunta dos que estão afastados das giras, dos rituais, e eu queria ampliar a pergunta dele colocando: a magia tem feito diferença no cuidado espiritual de todos nós? Tem. Eu falo por mim, tá? Eu falo pela minha egrégora que eu sustento, pelo espaço que eu trabalho. A gente tem um grupo da egrégora de magos que todo um dia determinado, não vou falar qual, todo dia determinado a gente faz ativações de mandalas para toda a egrégora. E essa situação do vírus, a gente percebeu que o grande ponto forte para as pessoas é a sua imunidade, né? A imunidade faz uma grande diferença em relação a essa etapa de pandemia, essa etapa de vírus. Então, quanto mais você tiver uma imunidade forte, uma autoestima levantada, quanto mais você tiver
deixando de pensar besteira, deixando de entrar caraminhola na cabeça, e você realmente andar pela vida, parece que é isso que eles querem nos ensinar e mostrar, faz uma grande diferença, tem feito uma grande diferença. A gente tem nos sustentado muito com a magia divina dentro da egrégora que nós participamos, dentro da egrégora que nós cuidamos do espaço sagrado em relação à magia divina. Temos sentido bastante diferença, sim, exorbitante e bem presente para a gente. Luiz, a mesma pergunta eu queria fazer para você, por favor. Olha, eu sinto mudanças muito boas, sim. Principalmente, agora eu vou até voltar um pouquinho, eu vou falar um pouco mais pelo lado religioso, tá? Porque dentro da religião cabe a magia. Sim. Então, eu sinto, sim. É claro que existem aqueles que precisam mais ir em busca do interior, né? Que seria parar de se vitimizar, parar de se auto-obsediar. E esses eu não senti muita diferença ainda, eu acho que porque não cabe só a mim, entende? É uma parcela 100% da outra pessoa, dela virar a chavinha. Agora, dos demais, eu sinto uma boa vibração, sabe? Uma boa harmonia, apesar da quarentena. É claro que no começo foi muito assustador, mas vai se equilibrando, então a gente vai sentindo. Então, e é engraçado que, através desses, eu até chamo disso de experimentos, né? Porque através desses experimentos, você vai conversando com um, com o outro, e você vai notando que isso vai dando certo, que isso funciona de fato. É só lembrando de voltar, lembrando a determinação e o propósito para aquilo. A mãe Leila colocou aqui, ó, a avó Benedita tem dito isso o tempo todo, o tempo inteiro, manter a imunidade em alta com fé e o otimismo em alta. Eu acho que esses rituais são sensacionais. Eu quero fazer um dia um bate-papo aqui, Luiz, aí eu quero botar mais gente, eu não sei nem se a ferramenta, quantos que a ferramenta permite, para falar da relação nossa com os guias, com o mundo espiritual. Como se relacionar com esses seres maravilhosos. Então, por que você não pergunta como que é a relação da magia divina com os guias de Umbanda? Tá bom, já que você pergunta, você que é o cara. E é uma boa pergunta essa daí, né? Então... sensacional, sensacional. Desde que eu me formei como mago, desde que eu tenho essa outorga de mago, na época eu também participava das giras de casas espirituais de Umbanda, né? Os próprios guias espirituais falavam assim, ó, filha, ou filho, você está com esse problema? Passa com aquele mago, passa com ele, e depois você vem falar comigo. Pessoal, é perfeito. É perfeito. Sabe por quê? Porque a magia divina, ela vai limpar tudo que tiver em volta daquela pessoa. Vai limpar, vai tirar todas as obsessões, tirar todas as energias estagnadas, tudo que estiver travando a vida daquela pessoa. Aí, o guia espiritual vai ter tempo e oportunidade para falar realmente o que é o seu objetivo, que é guiar, que é ser um orientador, que é trazer informação para a gente. Vocês não têm noção qual que é a diferença de uma pessoa, depois que ela passou numa magia e se limpou, e ela foi falar com o guia. Percebam na prática, o guia vai falar muitas outras coisas diferentes do que a pessoa está acostumada a ouvir. Porque ela não precisa mais falar, filha, você tem que cuidar da sua casa. Ô, filha, você tem que tomar banho de descarrego. Ô, filha, você tem que se cuidar mais. Ela não vai perder esse tempo de ser, vamos dizer assim, faxineiro dessas pessoas aí folgadas que só pensam em olhar para o próprio umbigo, né? Não vai ser faxineiro dessas pessoas. E sim, os guias vão fazer aquilo que eles são de grandiosos, de merecedores, que são a nossa religião brasileira. A religião de Umbanda é uma religião brasileira. Então, foi trazido aqui, apareceu aqui no Brasil para a gente. E essa manifestação dessas entidades espirituais que falam conosco, que trazem o conhecimento de via oral para nós, é grandioso. Só nós brasileiros que não valorizamos isso, né? Só nós que não valorizamos.
Mas você ter isso é maravilhoso. Então, a entidade, às vezes, não perde tempo limpando a pessoa. Na hora que chega, olha assim, tá tudo bem, aí ela vai orientar, ela vai dar direcionamento. É diferente. É um outro patamar de prosa, né, Marco? É diferente, é outro patamar. Vocês vão ver que, nossa senhora, mas essa entidade que eu passava, ela deixou de ser faxineira e agora ela virou diretora para estar te orientando, te dando as coordenadas da sua vida. Diminui o trabalho, né, mãe Leila? Esse que é. Gente, eu sei que o papo está muito bom, mas nós já estamos passando do tempo aqui. Eu sei que muita gente também que está assistindo tem compromisso no dia de hoje. Marco, eu só queria que você colocasse um pouco o Agni, colocasse o trabalho de vocês, falasse um pouco do espaço Agni Sagrado, para a gente poder conhecer e aonde a pessoa, como te encontrar. Eu até coloquei aqui já o site. Bonito, Então, por favor, fala um pouco do Agni, fala um pouco do trabalho de vocês lá, para a gente poder fechar com chave de ouro o nosso bate-papo de hoje. Para entrar em contato com a gente, pode entrar nesse site aí que o Sérgio colocou para a gente, agnisagrado.com.br. Lá você vai encontrar tudo que nós trabalhamos. A gente trabalha desde atendimento holístico, de aplicação de técnicas holísticas para a melhora das pessoas, seja cristaloterapia, cromoterapia, herbalismo e diversos outros trabalhos que são realizados. E também trabalhamos ainda com o atendimento de mandala, com a magia do bem, com a leitura de tarô. Fazemos muita coisa vinculada à magia cigana, muita coisa vinculada à magia elemental. Então, toda essa parte de atendimento nós fazemos, além dos cursos espiritualistas que a gente também trabalha, né? Os cursos de magia divina e os cursos de fito-reiki e outros cursos que nós estamos trazendo aí para você. Curso de baralho cigano, tudo isso está à disposição no site nosso, agnisagrado.com.br. Se você quer a parte de atendimento, tem lá. Se você quer a parte de cursos, tem lá. Se você quer a parte de conhecimento, nós temos também livros, e-books. São diversas formas que você pode estar nos conhecendo. Temos o canal do YouTube, Espaço Agni Sagrado, com vídeos maravilhosos, onde a gente pode estar levando bastante conhecimento para vocês. Mas aproveitar a oportunidade aí que o Sérgio está me dando, eu queria fazer amigo. Manda bala, amigo. Essa daqui é a nossa última, eu estou com esse 5º livro aqui de nossa autoria, A Ordem Agni, Tradições e Encantos, né? Tradições, Magia e Encantos, é o nosso 5º livro. Hoje a gente fala realmente aprofundando sobre a relação dos elementais, a força dos elementos na nossa vida. Cara, é maravilhoso. A gente vai marcar um dia, Sérgio, de falar sobre a magia elemental aqui, nessa parte do desenvolvimento. Sem dúvida. Da evolução, que é muito maravilhoso, porque todos nós temos uma essência. Tem gente que é da essência do fogo, tem gente que é da essência da água, e a pessoa entender e perceber qual é a sua essência é maravilhoso, porque ela dá dica para ela e dá direcionamento para a vida dela, vida profissional, vida acadêmica, em todos os sentidos para ela. Então, não adianta, por exemplo, eu pego um caso, eu sou uma pessoa do elemento fogo, né? Isso não tem como ser escondido, isso daí. Então, eu sou um tipo de uma pessoa que, se eu ficar preso no escritório, fechado, durante 10 horas lá dentro, eu acho que eu tenho infarto, eu acho que eu morro. Então, o elemento fogo impede isso daí. É uma pessoa que precisa sempre de dinâmica, de execução. E a gente traz isso daí, esses conhecimentos de todos os elementos, e como é importante para a pessoa entender o seu elemento. Então, a Ordem Agni fala muito sobre isso, sobre os seres elementais, e a ligação de como você lidar com essas pessoas de cada elemento. É fundamental. E o mais importante do livro é o prefácio, né, Sérgio? Imagina. Marco me deu o prazer e a honra de escrever o prefácio do livro. Na verdade, eu tinha convidado ele para escrever o prefácio de um dos meus, ele retornou, foi um prazer, Marco. O livro é fantástico. E o Marco vai acabar se tornando meio que um habituê aqui do nosso canal. Temos que falar sobre elementais, temos que falar sobre magia cigana. O Marco é conhecedor profundo e praticante de magia cigana. Aí a gente coloca a Flávia, hein, Luiz? Quando for falar de magia cigana, a gente traz a Flávia. Vem a Flávia no meu lugar para eu ouvir e aprender. Legal. E vamos falar um dia. E um dia vamos juntar os três. A gente vai
vai falar o que é eu gosto de chamar de amigo, porque eu acho que ele é o sentido maior do que é amigo, com todo respeito, que, afinal de contas, nós três trabalhamos com um ser maravilhoso de luz chamado Exu Capa Preta. E vamos fazer um dia aqui uma live só sobre capa preta, explicando um pouquinho o que é essa maravilha, o que é esse mistério, o que é esse fator divino das nossas vidas. Mas a gente vai falar disso mais para frente. Por enquanto, Marco, muito, muito obrigado. Acho que foi maravilhoso. Pelos comentários, o pessoal adorou. Quiser dar um recado final, o espaço é todinho seu. Eu agradeço você, Sérgio, agradeço o Luiz aí os comentários, agradeço pela oportunidade de fazer parte dessa evolução, dessa busca da evolução. Eu acho que é gratificante, é glorioso isso daí para qualquer um participar de um canal, né, de uma página que fala realmente sobre o interesse em fazer as pessoas evoluírem, buscar evolução. Eu já acho que a partir daí, a partir do tema, a partir do nome, já é maravilhoso, né? E a oportunidade de participar, de poder levar um pouquinho do nosso conhecimento, aí, um pouquinho do que a gente aprendeu, né? Se servir de consolo, se servir de ajuda, se puder melhorar a você que está nos assistindo, você que está participando aí com a gente já fica extremamente feliz, né? Eu sei que tudo que a gente fala é o que nós entendemos, né? O que nós aprendemos, que nós entendemos dentro da matéria que nós estamos falando. Mas a gente sempre aprende aí também com as pessoas, com os comentários e tudo mais, né? Então, sempre ajuda a gente. Dá um like aí, compartilha, né? Manda para as pessoas também que precisam conhecer, precisam saber dessa página, desse trabalho maravilhoso do Sérgio e do Luiz, que é fantástico, maravilhoso. Eu fico honrado, gratidão, namastê, por fazer parte aí desse trabalho. Muito obrigado. Valeu. Luizão? Marcos, sua bênção, agradeço aí pelas explicações, sem dúvida enriquecedoras, muita gratidão aí por compartilhar o seu tempo com a gente e trazer os seus conhecimentos, e mostrando, né, para todos que magia é ir atrás. Sim. Não é? É isso por aí, é isso mesmo. É isso mesmo. Vamos tirar esse preconceito aí dessa palavra magia aí. Isso aí chega. Vamos nessa. Pessoal, eu queria, Marcão, amigo, não tem palavras te agradecer. Você é um cara que mora aqui no peito, tá sempre junto com a gente. Se eu pudesse dar um abração aí, te dava agora. Mas você tá dando, tenho certeza que tá dando. Luiz, mais uma vez, sua bênção, obrigado por estar às vezes com a gente. Pessoal, amanhã nós não teremos, tá? Amanhã todo mundo tem alguns compromissos. Eu quero ver se sexta-feira eu faço um bate-papo. Eu sei que o Luiz não pode de sexta, mas eu quero dar lá, de sexta-feira eu volto aqui. Também não quero deixar muito tempo vocês sozinhos. Não, eu gosto muito de estar aqui com vocês. O Marco me ensinou isso. A gente não pode deixar o canal muito tempo sozinho. Independente disso, muito obrigado a todos que estiveram aqui com a gente. Vamos verificar quem que vai ser o próximo terça-feira. A gente gosta de trabalhar essa emoção. Eu coloco não somente o terapeuta, não somente tudo que eu sou, mas reavivando um pouco do jornalista também nesse canal. Queria agradecer a todos por estarem com a gente, caminhando mais uma vez aqui nos caminhos da evolução. Um grande abraço, obrigado pela presença, até a próxima. Obrigado. Valeu, gente. Valeu. Tamo junto. Falou.